Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula desta semana. Apostila 1, atividade 4, porções da Terra, e está na página 12. Quando a gente fala em porções da Terra, a gente fala em litosfera, hidrosfera e atmosfera. A litosfera, como o próprio nome já diz, né? Aqui, ó, litos significa pedra, rochas e esfera. Então, toda a parte de rochas, o solo, é a camada sólida, né? E mais externa do nosso planeta. Apresenta-se coberta em boa parte pela água dos mares. Uma de quatro partes não está sobre a água dos oceanos. Aí vivem as espécies terrestres. Hidrosfera é toda a parte líquida, então, hidros, água, esfera, né? Toda o nosso globo, nosso planeta é a porção líquida e mais volumosa, formada principalmente por água salgada. Na litosfera, os organismos retiram do ar o oxigênio de que necessitam para a respiração. Na água doce nos mares, o oxigênio usado está dissolvido na água. Atmosfera, ar. Então é toda a camada, né, de gases que envolve o nosso planeta Terra. Então essa camada de gases, né? Nós encontramos vapor de água, diferentes tipos de partícula em suspensão, inclusive poluentes. Apesar de a maior parte dos seres vivos utilizarem o oxigênio na respiração, na nossa atmosfera, 78% corresponde ao nitrogênio, mas ele é muito importante na composição das proteínas. A gente vai ver isso mais adiante. Biosfera. Então, toda a parte viva, vida, toda a parte viva, né, do nosso planeta. Então, ela é mais externa da litosfera, ela é envolta, né, pela camada de ar, é envolta pela água, é a região onde existe qualquer forma de vida, desde a maior altitude, né, que fica lá no Monte Everest, no Nepal, que tem uma altitude de 8.848 metros, até as maiores profundidades oceânicas, né, como as Fossas Marianas, na Filipinas, que fica no Oceano Pacífico. Então, essa faixa que a gente está falando, ela tem 20 quilômetros de espessura e tem condições de vida. É onde encontramos todos os ecossistemas e habitats que abrigam incríveis formas de vida, né? Então, aonde a gente vai encontrar todos os nossos ecossistemas, as florestas, né? Aqui no Brasil, a gente tem o cerrado, a gente tem a Mata Atlântica e assim por diante, tá? Bom, aqui a gente tem um desenho, nesse desenho dá para a gente ter uma ideia melhor. A atmosfera, toda a camada, né? Essa camada de ar, né? São os gases que ficam aqui. Biosfera é aonde tem a vida, né? Essa parte aqui, aonde há vida. Então, na biosfera a gente tem a atmosfera, a gente tem a hidrosfera e a gente tem a litosfera. Hidrosfera, a camada de água, né? Então, água salgada, água doce, né? A parte líquida e a parte sólida. E aqui nós temos a litosfera, que a litosfera nada mais é do que toda a parte sólida do nosso planeta, aonde a gente encontra as rochas. Bom, continuando, a gente vai falar da Terra agora por dentro, né? Por fora e por dentro. A gente começa da litosfera. A litosfera, como nós falamos, ou crosta terrestre, é onde a gente vive, né? Essa camada que ela é mais fina, né? A gente imagina como se fosse um ovo, né? A casca do ovo é a litosfera, aonde fica a clara, a gente tem o manto e aonde está a gema, a gente tem o núcleo, né? Isso é uma comparação assim, bem simples, né? Para entender como é a,
a nossa Terra. A litosfera, então, também conhecida como crosta terrestre, ela tem 40 quilômetros de espessura em média e a maior parte é coberta de água salgada. Então, 3/4 do planeta é composta, né, é formada de água. A litosfera é formada por várias placas gigantescas, as placas tectônicas, as quais ficam apoiadas sobre o manto. Tais placas formam os continentes. Lá no manto, camada com 3.000 quilômetros de espessura ou profundidade, ela é dividida em manto superior ou externo e inferior ou interno, e ele é formado por um material pastoso, o magma, cuja temperatura chega a 3.000 graus centígrados, Celsius. E quando expulso pelos vulcões, é chamado de lava. Então, dentro do manto fica esse material pastoso, quente, incandescente, e ele fica a uma temperatura de 3.000 graus Celsius. Quando ele sai, ele é chamado magma. A partir do momento que ele sai de dentro, né, da terra, ele chama, tá, lava. Núcleo. Núcleo corresponde à parte mais interna, esférica, formada de ferro e níquel, e a temperatura pode alcançar 6.000 graus Celsius. Bom, aqui tem um desenho que dá para vocês visualizarem melhor a crosta terrestre ou a litosfera, que é uma camada, né, fina aqui, aonde ficam as placas tectônicas, né? Aqui, ó, tá o desenho. Aqui dentro nós temos o manto. O manto, ele possui uma temperatura de 3.000 graus Celsius, é um material pastoso, né? O magma, que quando ele sai aqui na superfície, ele recebe o nome de lava. E aqui dentro nós temos o núcleo, que pode chegar a uma temperatura de 6.000 graus Celsius. Continuando, a gente vai falar da Pangeia. Então, há dezenas de milhões de anos, os atuais continentes formavam uma única inteiriça massa de terra, que foi chamado de Pangeia. Então, aqui a gente tem o desenho, tá? Da Pangeia. Um continente único, enorme. Segundo os pesquisadores que defendem a teoria da deriva continental, as placas tectônicas que flutuam no magma pastoso foram se afastando e formando milhões de anos depois os continentes que conhecemos hoje. Os movimentos das placas continuam, entretanto, são 2 centímetros por ano, por isso imperceptível aos nossos olhos. Então, aqui, há milhões e milhões de anos atrás, tá? Era uma única só, um único continente, né? Uma massa, chamado de Pangeia. Depois, com o tempo, né? Porque nosso continente é como se fosse o nosso planeta, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Se encaixando. Então, aqui nós temos as placas tectônicas, tá? Algumas delas. E aí, eles foram denominados, a Pangeia foi denominado de Laurásia e Gondwana. Então, a gente vê que elas começaram a se separar. No próximo slide, a gente tem aqui, ó, os continentes se separando. Então, é a teoria da deriva dos continentes. E aqui nós temos hoje, né, os 6 continentes, né? E ainda essas placas continuam se separando. Então, isso é a deriva continental. Bom, agora no final da página, vocês vão ter o vamos praticar. Qual a relação entre Pangeia e deriva continental? Qual a relação? Então, o que vocês vão falar aí? O que era a Pangeia? Pangeia era um todo, né? Nós tínhamos, né, um continente inteiro, as placas estavam todas juntas, né? E o que é a deriva continental? A deriva continental, vocês vão falar que é a teoria, né, do qual as placas tectônicas estão se separando, estão se afastando. E como podemos, a 2, como podemos diferenciar litosfera de manto, né? Então, o que é litosfera e o que é manto? E defina biosfera. Fale o que é biosfera. É só vocês procurarem aí no comecinho da página que vocês têm todas as respostas. Qualquer coisa, pessoal, né? Nós temos o grupo no WhatsApp toda quarta-feira, vocês podem tirar as dúvidas ali com a gente.
Beijos, até mais.